nosso coração. Nosso muito obrigado, Senhor, essa noite de bênção, essa noite onde nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o seu nome nessa campanha tão abençoada, que aos nossos olhos, Senhor, nós não temos nem dia para terminar, porque está tão gostoso, está tão maravilhoso essa situação, Senhor, que tu nos proporcionar por internet desse casal. Meu Deus, nosso muito obrigado. Dê força ao Rodrigo, dê força à Regiane, Senhor, porque essa responsabilidade é deles. Eu sei que Satanás está furioso com isso, mas, Senhor, nós estamos orando para que tu dê força, Senhor, para que eles venham conseguir. Nosso muito obrigado, meu irmão. Nós pedimos amém e amém. Glórias a Deus. Saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo, abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 7. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou falando algo que está no meu coração. É muito ruim vir para a igreja sem a minha esposa, sem a minha filha, que está acostumado, né? Então eu senti uma falta, e é um dia só, né? Imagina, mas é uma falta que está muito grande, mas que Deus possa estar tratando como foi orado, como a igreja colocou, vai dar tudo certo, ela vai se recuperar. Então, a igreja achou? Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Diz o seguinte, a partir do versículo 7: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o quanto antes possuía. Irmãos, sentem-se dando glória a Deus. Como um título dessa mensagem diz o seguinte: o poder que tem o perdão nas nossas vidas. Eu comecei a falar aqui de Jó, e eu acredito que é algo muito interessante que Deus foi tocando no meu coração, ali sentado, porque eu não ia trazer a mensagem, mas em conversa com o pastor acabamos decidindo, e Deus, Ele sempre nos agracia com a sua palavra, com sua revelação. E Deus me deu alguns pontos para poder falar, e um deles é Jó. Jó passou por muita coisa e todo mundo sabe, até quem não é crente sabe do sofrimento que Jó passou. As pessoas falam, tenha a paciência de Jó. Tem pessoas que falam essa frase sem nem saber direito o que estão falando. Virou senso comum. Mas Jó foi um homem que passou por muitas situações, porque Deus apostava nele, apostava na sua fidelidade, na sua resistência, em momentos complicados, difíceis, e assim Deus também é conosco, mas cada um na sua medida. Por quê? O nosso Criador que nos fez, aquele que moldou o barro com as suas próprias mãos, sabe a força e a fraqueza do barro que ele fez. Então, a minha prova não é a mesma prova que a sua, a prova do nosso irmão ali, porque às vezes eu não tenho a resistência que o irmão tem naquela situação, o que a irmã tem também. Então Deus dá de acordo com o que a gente precisa para poder se desenvolver. E Jó passou por uma situação complicada, um estreito difícil. E em um determinado momento, os amigos de Jó começaram a tentar interpretar o que Deus estava fazendo. E esse é um perigo muito grande nas nossas vidas às vezes. Porque tem pessoas não com pensamento ruim, mas tentando entender, porque tem coisa que Deus não deixa ninguém entender. Aleluia. Ele faz você passar e depois você entende o teu ponto. Qual que você tem que fazer? Ter fé para poder acreditar que Deus está no controle. E Deus tem mesmo, não fala. E foi assim com Jó. E não foi pouca coisa. A gente sabe, Jó teve uma doença muito grave. Jó perdeu tudo. Jó perdeu 10 filhos.
Gente, não dá para imaginar perder um, que dirá 10 filhos no mesmo dia. Olha só. Então, passou por tudo isso e os amigos, não, é porque é isso, não, porque é pecado. Não, eu acho que porque você não está fazendo a vontade. Não, eu acho que você, em algum momento, você fez algo que Deus não queria. Ou seja, tentando traduzir a vontade de Deus. Tome cuidado com essas pessoas, com os falsos profetas, porque às vezes eles são tropeço na nossa vida. Porque às vezes Deus tem que palestrar contigo diretamente, igual com Jó. Ele não revelou para Jó, não revelou para o amigo de Jó, não revelou para a mulher de Jó, revelou para ninguém. E é depois, aí sim, no momento certo. Então, tem pessoas que querem o seguinte, não, vou traduzir. Na verdade, o que está acontecendo é que Deus quer fazer isso. Palavras ao vento. E aí Deus vai lá e fala aqui no capítulo 42. Ei, vocês que falaram loucura para Jó, pega essas ofertas, entrega para Jó, porque dele eu vou receber oração. Ou seja, vocês já falaram tanta coisa que eu não quero nem ouvir a oração de vocês. Mas Jó, como um sacerdote, tá? Vai orar por vocês e eu vou receber da mão de Jó e vou perdoá-los. Então muitas vezes Deus faz isso, porque tem pessoas do nosso lado falando, você fez isso, você fez aquilo, você está sofrendo por conta disso. Está vendo? Deus está te castigando, está passando pela moeda, está passando por isso. É como se Deus fosse um justiceiro, Deus fosse muito ruim. E cada um traz um Deus parecido com o que tem no coração, às vezes, nesses momentos. Porque às vezes a pessoa, ela é vingativa, ela fala, Deus, está vendo? Deus fez. Porque ela faria. Não é o que Deus... A pessoa não é porta-voz de Deus. Mas tem pessoas que se acham... Tu é porta-voz de Deus, sabe quando? Você pega a mensagem dele e você joga a mensagem dele. Agora, quando você começa a botar palavras na boca de Deus, você é um falso profeta. Então há essa linha diferente, mas aí a gente vê um monte de pessoas falando um monte de coisa. Deus me revelou que quando seria o fim, no Facebook tem, no YouTube tem. Falou nada. Falou nada. Se na Bíblia não está escrito, aquele cara está ali, ele é muito bom, hein? Ele é melhor do que todos os personagens da Bíblia, porque Deus revelou só para ele agora. Então a gente tem que começar a analisar as coisas dentro disso, porque senão a gente viaja. E quando Jó pega... E para você ver, Jó não estava com o coração magoado com os amigos. Ele pega, os amigos falam, ó, Deus mandou te entregar para você orar por nós. Tá bom, vou orar. E estava naquela situação complicada, e às vezes ele estava numa situação horrível, no pior momento da vida. Tá? Uma coisa que às vezes a igreja, ela é um ponto crucial, é o seguinte, você está no pior momento da tua vida, você vem aqui ouvir um louvor, aquilo te dá uma força para aguentar. Não vai resolver o teu problema, mas te dá uma força para poder passar por aquela situação, para você voltar a encarar aquele problema. Você ouve uma mensagem e aquela mensagem dá força para aguentar mais uma semana e você vai falar assim, não, eu pensei que eu não ia aguentar mais, mas quando eu vou na igreja eu peço que eu pego um pouco mais de força e tudo mais. Sabe por quê? Porque aqui os louvores direcionados a Deus, a palavra direcionada a Deus, e aí a força dos irmãos, a comunhão, isso dá força para mais uma caminhada. Isso traz para a gente uma maturidade de servo de Deus. Então eu vou para a igreja por quê? Para sentar no banco lá, para bater papo com o meu amigo? Não! Isso eu posso fazer lá fora, tomando uma saída até melhor, né? E tudo mais, não, eu vou para adorar a Deus, falar com os irmãos, depois bate o papo, abraça, conversa, tudo bem, faz parte. Mas tem um momento que é de Deus e não podemos roubar esse momento de Deus. E quando Jó ora, tudo muda. A sorte dele muda. Ou seja, ele podia ter pensado assim, eu vou daqui aguentando o meu sofrimento, aguentando a minha imundícia, vou morrer, mas vou morrer e vou ser salvo. Tudo bem, é isso que Deus separou para mim, é uma vida de sofrimento. Porque você não vê Jó se rebelar, se afastar. Tu vê ele ficar triste, chateado com a situação dele, porque ninguém quer sofrer. Mas aí Deus, quando o Jó pensava que nada mais ia acontecer de bom, ele tinha que suportar, Deus muda tudo. Então a gente tem que entender o seguinte, às vezes está tudo ruim, aí Deus faz ó, quem está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai para baixo. Sabe por quê? Porque está no poder de Deus, está na mão dele, e a Bíblia fala que dá tudo em dobro, e tudo que Jó era muito rico, ele ficou o dobro, e ele teve os filhos de volta,
quê? Por conta da postura de Jó como servo de Deus. O perdão para com seus amigos também. Então Deus tocou no meu coração para poder trazer isso, que nós possamos entender isso. A minha briga não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra essas pessoas. Eu tenho que entender a limitação delas, como Jó entendeu que os seus amigos eram limitados espiritualmente, apesar de falarem muita coisa a nível espiritual. Mas eles não sabiam de nada, estava falando doideira, loucura. E a gente tem que entender o seguinte: às vezes as pessoas vão falar, se liga na palavra de Deus, siga no que Deus fala. Outro ponto que eu quero trazer para os irmãos sobre perdão, são pequenas tiras, histórias, para que a gente possa entender reflexões, que a palavra de Deus ela tem que ser meditada, a gente não pode só ler, a gente tem que meditar, refletir. Adonias, irmão de Salomão. Davi está prestes a morrer e já falou o seguinte, quem vai assumir o trono é Salomão, meu filho. Mas Davi tinha vários filhos, inclusive Adonias, que era mais velho. E Adonias, ele falou o seguinte, mas não vai ser do meu irmão Salomão mesmo, Salomão, filho de Betseba, daquela adúltera, é ruim, hein? Ele foi e preparou uma organização, chamou Joabe, chamou Abiatar e falou assim, vamos lá naquela cidade lá e vamos proclamar que eu vou ser o novo rei. Porque Davi já estava muito velho na cama, então ele não tinha força para poder falar, nem sabia. E o que fosse declarado, o povo ia aceitar um abraço, se tornou o rei Adonias, sendo que tinha uma promessa para Salomão. E aí quando os homens que eram homens fiéis a Davi souberam, Betseba também, vamos lá no Davi, vamos lá no leito. Davi, o que você prometeu? Quem seria o seu sucessor? Davi falou assim, olha, é Salomão, como eu prometi, vai ser ele. Então beleza, deu autorização, então veio todo o povo e olha, Davi confirmou que seria Salomão. Então todo mundo que estava com Adonias meio que colocou, sua viola no saco e foi embora. E Adonias pensou, agora ficou ruim para mim. Por quê? Parece que eu estou usurpando o trono. E estava mesmo. E aí ficou feio. Salomão assume. E aí, o que Adonias faz? Por quê? Olha a atitude de Adonias, do irmão. Já que o pronunciamento oficial é que Salomão se torne rei, quando Salomão souber o que eu fiz aqui de me próprio anunciar rei, ele vai querer me punir. Adonias, sem nada, sem ninguém falar nada, ele corre e vai para a ponta do altar e segura na ponta do altar, pedindo misericórdia, sinal de misericórdia. Quando Salomão fica sabendo, porque a notícia corre e chega, assim como eu hoje, era antes também, não tinha nem WhatsApp nem nada, mas a notícia corria. Olha, seu irmão Adonias está segurando na ponta do altar e falou, que ele deixou registrado, que só vai sair dali se o Senhor prometer que não vai matar ele. Ou seja, Adonias mesmo estava se culpando como usurpador, porque Salomão não falou nada, mas ele estava mostrando que estava no coração dele. Salomão falou o seguinte, olha, se ele for um homem íntegro, se ele for um homem justo, nada vai acontecer com ele. Ele pode sair dali e viver na cidade dele, ficar lá. Agora, se ele fizer alguma coisa de errado, se ele mostrar alguma postura equivocada, ele vai pagar o preço. Adonias recebe a palavra do rei, entende como uma palavra legal, é uma ordem, uma lei. Ele sai e realmente nada acontece. Porém, o engraçado é o seguinte, às vezes a pessoa pede um perdão, como Adonias pediu, por conta do desespero. Não estava no coração dele o perdão, mas ele viu como o último recurso que ele tinha para não morrer. Ele pediu perdão, ele não tinha estima pelo irmão dele, e muitas vezes acontece isso. O perdão é da boca para fora, o perdão é para você ganhar uma vantagem, e aí acontece, logo depois, você comete de novo o mesmo erro, o erro de querer cobiçar algo que não é seu. Adonias vai lá e chega para a mãe de Salomão, tudo tranquilo, porque tem pessoas que, a Bíblia fala, tem pessoas que não dormem enquanto não fizer o mal. E aí, Adonias é esse homem, impelido a querer as coisas, é ambicioso. Ele vai lá, chega para a mãe do rei, a Betseba, aquela mulher que, a adúltera. Olha, mãe do rei, rainha mãe,
Não tem como a senhora falar para Salomão, seu filho, meu irmão, né? Porque a manipulação é assim, né? Vai devagarzinho, para ele dar a serva dele, né? Que cuidava do rei Davi, a Abisag, para ser minha esposa, mas ela era concubina do rei. Ou seja, ele estava cobiçando a mulher do rei, uma das mulheres do rei. Aí Betseba vai lá, sem juízo, ou sem perceber a malícia, e vai falar com o filho: filho, seu irmão Adonias veio falar comigo, veio pedir se você pode liberar a Abisag para ser esposa dele. Aí Salomão entendeu tudo, e Salomão, a ira veio, de novo, ele querendo tomar as minhas coisas, de novo esse cara aí, esse meu irmão, mau caráter. E aí eu falo para a gente, a igreja, entender. Ele fala assim, aí Salomão fala, essa atitude dele é uma atitude para a sua própria morte. Ou seja, não tem mais perdão, porque às vezes a gente quer brincar com o perdão e com o coração dos outros. Não vou lá e faço uma coisa errada para a pessoa, depois eu peço perdão. Eu faço de novo, depois eu peço perdão. Não, a gente é tudo irmão, é crente, poxa, me perdoa. E o seguinte, às vezes, o que você vai fazer, ter perdão tem, mas a situação, a circunstância não te dá o perdão. Você sofre a consequência toda. E foi o que aconteceu. Adonias dali, um abraço, foi morto. Então, temos que perder a visão de que assim, da malandragem, da esperteza, de, não vamos fazer valer dele, ele é crente, ele é irmão, ele é o nosso pastor, não, ele é o presbítero, ele é o diácono, vou pedir perdão, ele vai aceitar, ele tem que aceitar o perdão. Não faz coisa errada, para não precisar pedir perdão, porque às vezes já faz com a cabeça, já não vou fazer e vou pedir perdão, com dolo. Nosso advogado aqui, ou seja, com intenção já de pedir o perdão. Não, vou fazer isso, depois eu peço perdão. Não. E assim como Adonias fez com Salomão, às vezes a gente faz com Deus também. Vou cometer o meu pecado, depois eu peço perdão. Deus perdoa. Mas se no teu coração não tiver o arrependimento de verdade, ele não perdoa. Porque Deus não é igual ao homem. O complicado é isso, porque você costuma tanto com o pecado, com o teu erro, com o nosso erro, que você fala assim, não, eu vou pedir perdão a Deus depois, da boca para fora. E esquece que Deus não é nosso semelhante, que julga somente a imagem, não. Deus julga por dentro. Ou seja, a gente perde até a nossa visão espiritual, acha que Deus é um homem comum, que vê também só a aparência, não vê por dentro, não. Ei, vamos ter temor e entender quem Deus é. Ter a dimensão, pelo menos uma mínima dimensão de que Deus é. Deus não é bobo. Bobo é você que acha que Deus é. Então, acontece às vezes isso, não, eu caio sempre na mesma coisa. Tem crente que está aí há 20, 30 anos caindo na mesma coisa. Ele é o bobo, Deus não é. A palavra está bem clara. Então, entendemos isso. Outra questão, aí é rapidamente outra tira, Mateus, o discípulo. Jesus está recrutando, o Senhor está na terra recrutando discípulos, e Ele vai escolhendo cada um o seu perfil, e é muito legal, porque cada um tem um jeito diferente, e podia até ser feito depois uma mensagem, para ver o perfil de cada um, pode ser o perfil psicológico, comportamental de cada um, porque eles eram diferentes, uns com mais idade, outros mais inteligentes, questão de inteligente na questão de letra, outros mais inteligentes na questão de vida. Uns tinham habilidade, outros não tinham, ou seja, cada um é de um jeito, igual a gente aqui na igreja é, a gente se complementa. E aí ele vai estar passando lá, e os caras estão coletando impostos, cobrando, e aí ele olha um homem lá, e quando Deus olha, Deus está olhando para você aqui, para você jovem, para você ministério, para você irmãs, assim como ele olhou para Mateus. Ele estava passando e um monte de cara cobrando imposto. Imagina. Gente, a gente vai ver os judeus. Como é que são os judeus? Homem barbudo, às vezes tem até aquele rabinho aqui, um chapeuzinho. São todos iguais. Quando o homem bota barba, parece que todo mundo é igual. Se tiver a mesma cor, é todo mundo igual. Tu imagina aqueles homens todos arrumados, com o mesmo uniforme para coletar impostos, né? Ou seja, imagina, o uniforme é todo branco,
com barbão, com chapéu. É todo mundo igual. Eu acho que até a mãe, a esposa, e querendo meu esposo aqui, muito parecido, né? Dificuldade. Jesus passou e olhou. E Jesus olhou, mas não olhou disso aqui não. Ele olhou para dentro. Porque Jesus, quando olha para a gente, ele olha lá no nosso coração. Ele olhou e viu o coração daquele homem chamado Levi. Ele viu algo diferente, mesmo estando colhendo impostos. Por quê? Rodrigo, o que tem de mal colher imposto? Naquela época, o coletor de impostos era um judeu colhendo impostos do próprio povo judeu para mandar o dinheiro para Roma. Ou seja, ele era um traidor, o pior dos traidores. Era um cara que ninguém tinha respeito, porque ele foi um traidor, ele traiu a própria pátria. Ele estava arrancando o dinheiro do povo, muitas vezes com roubo e dando para outro povo. Jesus olhou para aqueles homens ali. Imagina os discípulos falando: olha, ele não presta, tudo safado, não vale nada, roubando dinheiro do nosso povo, tá vendo? Olha, pegou aquele dinheiro da mulher, a mulher não tinha nem dinheiro. Jesus olhou, opa, olhando dentro do coração, e só falou o seguinte: Levi, segue-me. Aquele homem com dinheiro, porque ele tinha dinheiro, uma posição, comia, bebia, fazia o que ele queria, tinha condição, larga tudo e vem. Jesus erra. Jesus nunca errou. Jesus hoje está chamando você, ó, segue-me, segue-me, segue-me. Tu acha que Jesus errou? Rodrigo, mas eu tenho um monte de pecado, um monte de erro. Ele sabe disso. E aí ele vai lá, o que Levi faz? Pega, que depois é chamado de Mateus, pega e chama Jesus para a casa dele. Tem uma festa, um monte de publicano, um monte de pessoa de má fama. E está Jesus comendo com aquelas pessoas e Jesus está ensinando. Passam os fariseus e olham, olha só, Jesus comendo com essa gente, essa gentinha, essa gentalha. Jesus fala aquela célebre frase: o médico é para quem está doente ou para quem está bom? Porque aquelas pessoas estavam doentes, precisavam da palavra, precisavam do médico. Graças a Deus. Dentro dos discípulos, demorou muito para Mateus ser aceito. Porque é o seguinte, Jesus aceitou, mas eu já cobrei o dinheiro meu. Pedro era um, porque Pedro, ele pescava, então tudo que ele pescava tinha que pagar imposto. E quem cobrava podia ser Mateus, o tal do Levi, ou qualquer um outro. Mas ele era daquela raça. Então até ele ser aceito, então muitas vezes você tem um perdão de Deus. E a aceitação popular